Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé nessa quarta-feira de abril. Que você possa encher o seu coração de alegria nessa manhã. Deus, ele chega com pão quentinho para te alimentar, para falar ao meu coração e ao seu. Que hoje você possa começar essa manhã agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida. Você tem motivos para agradecer? Você tem motivos para agradecer? E talvez você possa falar, não, Fernanda, tá tudo difícil. Mas esse é o momento onde nós também precisamos pensar, puxa, quantas coisas eu preciso me lembrar que Deus já fez. E talvez, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, a hora que você traz à memória tudo aquilo que Deus já fez, você ganha uma fé nova. Às vezes eu digo, o que nós temos não é falta de fé, é falta de memória. Nós achamos que Deus não é o mesmo, aquele que já fez tantas coisas, que Ele não continua fazendo. Então eu queria te convidar a começar nessa manhã, nós já aprendemos que o louvor vem na frente. Eu queria te convidar para que você pudesse, de verdade, né, estar aqui louvando a Deus, agradecendo, falando palavras de amor pro teu Deus nessa manhã. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada por mais uma semana, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas nossas famílias. Obrigada porque o Senhor nos ensina tanto. Obrigada pelas mulheres de fé, Senhor. Canta pra Ele. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Canta pra Ele. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um coração cantando aleluia, aleluia. Que o seu coração esteja grato. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, nosso Deus. Comece a escrever aí da onde você é. Deixa eu ver quem tá nessa live nessa manhã. Comece a escrever da onde você está, que nós possamos fazer um arrastão no Brasil aqui, mostrando todos os lugares que tem uma mulher de fé posicionada. E hoje nós vamos falar sobre posicionamento. Escreve aí pra mim de que cidade você tá falando, né? Pra gente ver onde que estamos, né? Itaí, Avaré, São Paulo, Itapiúna, Ceará, uau! Né? Botucatu, comece a escrever aí da onde você tá. Guaratinguetá, Bauru presente, isso mesmo. Cadê suas representantes? Santarém, Pará, uau! Já fui para Santarém, viu? Igaraçu do Tietê, Ourinhos, Serra, Espírito Santo. Olha só, nós estamos de Guarapari. Ô, Dona Ju, tô com saudade do seu risoto. Célia Avaré, Barra Bonita. Isso mesmo, comece a escrever da onde você veio, Botucatu aí. Isso mesmo, mulherada. E eu quero pedir para que você possa ser boca de Deus para alguém. Sarutaiá, que você ser Piraju, tava sentindo falta de Piraju aqui. Que você possa ser boca de Deus para alguém e mandar esse aviãozinho, tá bom? Se você faz parte de um grupo de mulheres de fé, pega aqui, clica no aviãozinho, vai copiar o link. Vai lá e fala assim, gente, começou, bora, né? O povo fica distraído, gente. Sabe qual que é o nosso, hoje, o que mais nos impede de acertar o alvo? A distração. A distração é o que nos tira de tanto caminho. Araraquara, Milena. Então,
Seja a boca de Deus para alguém. São Paulo, oi cá. Então que você possa também mandar esse aviãozinho aí para os seus grupos, para pessoas, que você seja a boca de Deus para alguém nessa manhã. Às vezes tem alguém passando na timeline do celular e hoje alguém pode encontrá-lo. E não é sobre o que eu vou falar, é sobre o que Deus vai dizer. Nós estamos nas cartas de Apocalipse e nós estamos falando sobre nós sermos resposta de Deus. Não deixe Deus sem resposta, é o nome da nossa série. Ana Paula Maringá. Gente, Brasil inteiro tá aqui, que alegria, norte-sul. Então, essa série chama Não Deixe Deus Sem Resposta. Muitas vezes nós queremos que Deus nos responda, mas nós não respondemos Deus. Você quer que Deus te responda, que Deus fale com você, você faz perguntas para Deus, você pede coisas para Deus e você fala: Deus, por favor, me responde. Mas quantas vezes talvez você está deixando Deus sem resposta? E sabe quando você vai mandar alguma coisa no WhatsApp? E aí, isso acontece comigo, gente. Eu vou mandar alguma coisa no WhatsApp e aí eu vejo que tem uma mensagem daquela pessoa que eu não respondi. Eu fico até constrangido de mandar a minha mensagem. Deus, ele te mandou alguns WhatsApps. Deus escreveu para você. E nós estamos falando aqui, nós estamos em Apocalipse 2, nas cartas às igrejas, onde Deus olha para os dele. Porque igreja no original quer dizer os chamados para fora, aqueles que nasceram de novo. Você já tem Deus na sua vida. Você faz parte da igreja de Cristo. Nós não estamos falando de prédios ou denominações. Nós estamos falando da igreja de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. E ele escreve cartas. E aqui em Apocalipse eu não vou falar de escatologia. Escatologia é o estudo do final. Eu não vou falar sobre isso. Existem muitas teologias que vão trazer aqui sobre essas cartas, sobre as igrejas que existiram mesmo, locais nesses primeiros tempos, mas também sobre tempos enquanto a igreja estava vivendo coisas. Mas o que nós estamos vendo aqui é o que chama a atenção para a nossa vivência hoje. Porque quando a gente olha algo que Deus está falando, nós entendemos sobre como Ele pensa. O que agrada ao coração dele, o que não agrada. Quais são os princípios, o que Deus olha. Você está aprendendo a olhar para o coração de Deus e entender mais sobre ele, sobre nós. Leia a Bíblia sempre com esse olhar. O que Deus está falando sobre ele, como eu posso conhecer mais dele. E o que ele está falando sobre mim. O que isso tem a ver comigo? Para que eu também me torne mais parecida com Ele. Nós somos feitos de imagem e semelhança, mas nós fomos vivendo e estamos vivendo tantas distorções. Então eu quero te chamar a atenção. E nós estamos aqui na nossa série, né? Não deixe Deus sem resposta. Você está recebendo pedalas, mas que você responda a Deus. De tudo isso que ele está escrevendo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza com os seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer. Trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com suas obras. Aos demais que estão em Tiatira,
vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu quero trazer alguns contextos para você, para que você entenda do que nós estamos falando aqui. Mas depois eu quero trazer o que me chamou a atenção pessoalmente nessa caminhada de amadurecimento, de sermos povo de Deus, filhas de Deus. Então, aqui ele não está falando que nessa igreja existiu uma mulher chamada Jezabel, assim como aquela que lá no Antigo Testamento fala, né, que ela era a mulher de Acabe, ela era aquela mulher que queria que... Então, ele está fazendo uma alusão a essa mulher do Antigo Testamento, certo? Ele tá, assim como nós vimos na última live, que ele também fala de Balaque, de Baal, né? Então aqui de Balaão, ele tá trazendo essas figuras para dizer esse tipo de pessoa, tá bom? Esse tipo de realidade vai acontecendo aqui. Repete-se uma realidade espiritual nessa igreja. Então a gente já sabe, tá? A gente já sabe. Então quem era, vou só lembrar vocês quem era Jezabel no Antigo Testamento. Jezabel, ela era mulher, né? Era uma princesa. Ela era mulher de Acabe. E ela tinha como o maior ímpeto dela fazer com que toda a nação adorasse a Baal. Então ela queria que o povo de Deus pudesse ser adorador de Baal. Por isso que quando Elias é o que mais confronta aquela mulher. Quando Elias, ele chega lá, a palavra Elias quer dizer Deus é o Senhor. Quando ela falava esse nome, ela tinha que professar que não era Baal o Senhor, era Deus. E aí ela ficava com raiva só de falar o nome dele. E ela quer os profetas, porque ela se movia em poder, ela era uma mulher sedutora. Ela se movia em poder. Mas o que ela fazia era trazer uma realidade de engano, para que as pessoas buscassem, deixassem o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, como Senhor, e adorassem a Baal. Então ela estabelecia um novo altar, que era para Satanás. E essa mulher, ela fazia então guerras de sedução. Ela mostrava e agia com poder. Ela se maquiava, ela seduzia, ela fazia de uma maneira para que todos saíssem do lugar da fé. Nós vamos olhar agora primeiro para o Senhor, tá bom? Nós vamos olhar para o Senhor. A gente já sabe que Deus, ele fez aquela aula de liderança. Na verdade, ele é o líder dos líderes. Ele já usava aquele conceito do feedback sanduíche. Eu tenho falado isso em todas as vezes, porque olha, ele faz isso em todas as cartas. Aprendam. Ele começa dizendo coisas boas. Essa é a maior carta. Essa é a maior carta que tem. E ele está dizendo a primeira coisa, ele se apresenta. E aqui, nas outras, eles não se apresentam. Nas outras cartas, ele não se apresenta. Mas aqui, ele se apresenta primeiro. Ele diz assim: essas palavras são do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. O que ele está dizendo aqui é que ele está vendo tudo. Os olhos são de chamas de fogo. É o olho que queima, que vê, que perscruta todas as coisas. Porque no final ele vai falar: eu tô vendo o teu coração, a tua mente.
Não é só o que você está fazendo do lado de fora, eu estou vendo as suas intenções. E bronze na Bíblia quer dizer juízo, eu também sou justo. E aí a primeira coisa que ele vai falar, olha, ele não está falando para um povo qualquer, ele está falando para um povo que ele conhece as obras, ele está vendo o que você faz. Olha o que ele está dizendo, eu conheço o amor, a fé. Lá, lembra em Éfeso, na primeira carta, ele falou, você perdeu o primeiro amor, Tiatira não. Não perdeu o primeiro amor. É um povo que ama o outro, que ama a Deus, que age em fé. Ele não está falando para qualquer um. Eu vejo obra, eu vejo amor, eu vejo fé, eu vejo serviço, eu vejo perseverança. Pensa num povo bom. Ele está falando, ei filha, eu estou vendo as suas obras. Eu estou vendo o seu amor. Eu tenho visto como você continua queimando em amor por mim. Eu tenho visto a sua fé movendo as circunstâncias. Eu tenho visto o seu serviço. Eu tenho visto que você não desistiu, mas que você tem perseverado. Você não foi fogo de palha que começou e parou, que buscou e desistiu. Quantas coisas você já começou na sua vida e parou, mas no meu servir você tem sido perseverante. Olha, Deus, ele começa falando, eu imagino que ele começa falando com um sorriso. E ele diz ainda algo importante aqui. E eu tô vendo que você tá fazendo mais agora do que no começo. Ele tá falando aqui de um princípio do céu, que é crescer e multiplicar. Ele tá falando que nós estamos crescendo. Essa é uma coisa que Deus está olhando para você. Se nós temos um filho que ele começa engatinhando, mas depois ele não anda, ele fica mais parado, alguma coisa de errado tem. Na nossa fé também, você deve crescer de fé em fé e agir de uma maneira progressiva. Mas quando nós estamos falando, tem gente que tá ali no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Talvez no começo você era alguém que ficava 1 minuto de joelho. Que você só ficava de joelho quando você ia à igreja, agora você se ajoelha na sua casa. Amanhã você vai chamar mais 3 para se ajoelhar com você. Ele tá vendo que tem progressão na sua fé. Deixa eu te perguntar, você tem crescido em fé? Deus pode olhar para você e falar, eu vejo que você tá fazendo mais agora do que no começo. Eu vejo que o teu amor tá crescendo. Eu vejo a tua fé crescendo. Eu vejo o seu servir crescendo. Você tem crescido em estatura, sabedoria e graça? Você tem crescido? Deus está falando, eu vejo. Ele tem alegrado o coração dele. Essas são coisas que alegram o coração do Senhor. Nos ver crescendo. Por isso que eu tenho batido tanto na tecla de nós sermos pessoas bonsai. E às vezes nós somos cristãos bonsai. Você acha que você já completou a sua estatura. Porque você já serve na igreja, então você dá os seus frutinhos lá. Você já tem a sua família, você já tem a sua casa, o seu carro, você já tem a sua vidinha feita. Você já faz a sua oraçãozinha, mas você cresceu rápido numa bandeja. Em miniatura. Você teve pressa para crescer, mas você é uma miniatura do que você poderia. Você não tá fazendo mais do que no começo, não, porque tá tudo igual. Você ficou anão. Deus, ele tá falando aqui, e essa é uma das coisas que ele olha, você tem crescido no seu amor? Ou você tem virado uma pessoa mais ranzinza? Amadurecer é o contrário de endurecer. Se você não se desenvolve, gera mais, se você não se trabalha, você endurece. Só tem essas duas opções. Ou você endurece ou você amadurece. Você tem crescido em amor. Hoje você ama mais as pessoas do que antes. Ou hoje você critica mais, julga mais. Você tem aumentado a tua fé. Hoje você tem se posicionado diferente nas circunstâncias.
Hoje você chegam as circunstâncias, mas você se levanta em fé. Você tem servido mais. Você está crescendo. Eu tive, na minha infância, um tratamento de crescimento. Então, eu fazia marquinhas na porta para ver quanto eu tinha crescido. Pensa uma celebração que eu fazia cada pouquinho que eu crescia. E isso foi me dando uma condição de estar sempre atenta ao crescimento em todas as áreas da minha vida. Então não é só sobre se eu cheguei no auge. Não, é sobre se eu estou crescendo. Nas próprias empresas, nós fazemos índices de crescimento. O que vai fazer com que essa empresa seja sustentável é o quanto ela continua crescendo. O que mostra que uma criança é saudável não é se ela nasceu com 2 metros, é quanto ela continua crescendo. A sustentabilidade do crescimento. Deus está olhando para isso. Mas aí, feedback sanduíche, ele vai falar daquilo que não está funcionando. E agora, ele vai falar de algo sério. Ele vai falar da tolerância a Jezabel. Aqui, o Hernandes Dias Lopes, ele fala sobre 3 tipos de pessoas que estão nessa carta. Ele vai falar que nessa carta estão os fiéis, os que não se corromperam, os que se corromperam e os que toleram. Os fiéis que não se corromperam e continuam firmes. Os que se corromperam e os que toleram a corrupção. Então, o que estava acontecendo na igreja de Tiatira lá no início era uma fala enganosa de que para você vencer o pecado, você precisa experimentar o pecado. Então, existiam alguns sofismas, e é assim que Satanás trabalha. Ele vai pegar um princípio seu e ele vai distorcer para atrair você. Então, como é que você sabe que você não gosta de bebida se você não bebe? Como é que você sabe que você venceu o pecado se você não passou por ele? Então, existia uma lógica de que você precisava passar pelo pecado para que você pudesse superá-lo. E existia uma questão de que, olha, você é tão espiritual, de que essas coisas já não te tocam mais, então você pode... O seu corpo e aquilo que você faz com o seu corpo, isso é o de menos. O que importa é o teu coração. Então, eram perversões da doutrina. Perversões da doutrina. Mas olha como ele começa. Ele diz assim, você tolera. Mas então, o que ele está dizendo aqui? Ele está falando com as pessoas que toleram o mal. Que toleram o mal. Ele não tá falando exatamente que você faz o mal, porque ele tá falando que tem pessoas fazendo. Mas ele tá dizendo que você tolera. Você tolera. Fernanda, então você tá falando aqui pra gente que Deus agora ele tá pregando sobre intolerância. Não, presta atenção. Não distorça aquilo que a palavra diz. Ele tá dizendo sobre você tolerar o pecado. E aqui ele tá falando de tolerância. Como você é aquela que não se posiciona quando deveria se posicionar. Você é aquela que passa um pano para não ficar em maus lençóis e ficar bem com todos. Tiatira era um lugar onde existia um comércio. Então eu finjo que não vejo algumas corrupções, eu finjo que eu não vejo algumas coisas. E aí eu tô numa posição de que eu estou apoiando um adultério. Quando eu estou vendo o mal e eu não me posiciono, se eu não estou contra, eu estou a favor. E aí você fala, mas a gente não aprendeu a não julgar, como é que eu faço isso? E aí eu vi uma ilustração bonita de uma menina que ela dizia assim, se você tá vendo um cego correndo para um precipício e não faz nada, você está tolerando. Você está sendo conivente com o acidente desse cego. Você veria um bebezinho correndo para um precipício e não faria nada. Você olharia para um cego
e visse ele andando para um precipício e não faria nada. Eu falo muito para a educação. E sabe o que nós temos amenizado as coisas? Porque nós não estamos nos posicionando quando nós deveríamos nos posicionar. Porque nós não queremos nos indispor, nós não queremos gastar a nossa energia. Tem uma carta de um adolescente que cometeu um delito na escola e ele escreve e dizendo assim: por causa dos nervos frágeis de vocês, vocês não foram firmes no bem. Ele escreve isso para os pais dele. Porque vocês não queriam lidar com o ruim, você não foi firme no bem comigo. Ah, tá, ele tá culpando os pais. Eu acho que ele tá se eximindo da culpa e dizendo que os pais são culpados, mas ele também tá trazendo uma verdade. Muitas vezes você não corrige o seu filho porque você tá tão cansada. Eu lembro daquela minha vizinha que fala: ninguém vai tirar a minha paz. Mas ela tolerava a guerra em volta dela, para que a paz dela não fosse atingida. Sabe o que a carta que está nessa igreja? Deus está dizendo: você tem tolerado o mal, você não tem se posicionado aonde era para você se posicionar, porque você está preocupado em agradar e não ficar em maus lençóis. Você é egoísta e está preocupado com você mesmo. Você não tem se posicionado. Quando eu amo meu filho, eu vou dizer: não, filho, isso aqui não. Quando eu amo o meu filho e eu vejo ele fazendo coisas contra ele, contra a fé, eu vou dizer: eu não posso deixar você se machucar. Eu lembro quando eu tive pacientes que tinham TOD, transtorno opositor de conduta, e que muitas vezes tinham aquela violência dentro e vinham pra cima de mim, eu segurava eles. E eu dizia: eu não vou deixar você se machucar e me machucar. Amor, muitas vezes é conter. Eu não dizia: oh, que horror, como você é um violento. Não. Não tolerar a violência é contê-la. E dizer: eu não vou deixar você me machucar e se machucar. Nós não estamos falando aqui que você tem que ser um julgador de primeira. Nós estamos falando que você precisa se posicionar. Existem ervas daninhas entrando na sua casa. Existe cupim corroendo as coisas e você não está se posicionando. Você tem convivido com o cupim. Você tem tolerado os pequenos pecados que têm corroído a tua própria casa. Você tem tolerado os pequenos pecados que têm corroído o teu coração e a tua mente. Aquela pequena fofoca. Aquela risada de uma coisa que Deus não se agrada. Aquelas discussões, aqueles palavrões, aquelas pequenas coisas que você tem deixado na sua casa. Aquele programa que não era para o seu filho estar vendo. Nenhuma casa cai da noite para o dia. O cupim entra e começa a comer de dentro para fora. E porque nós não temos tempo, paciência e firmeza, nós temos deixado esse cupim corroer. Deus está olhando e dizendo: você não tem se posicionado. Você tem tolerado conviver com Jezabel, com engano. Você tem tolerado ver coisas que você sabe que não estão e não tem se posicionado. Você tem fingido que não tem visto, quando você precisava estar exortando. Nós não estamos, e muitas vezes nós não fazemos nada. Não é porque nós estamos agindo em amor. Nós não fazemos nada porque nós não queremos nos expor. Mas deixa eu dizer, se expor é muito diferente do que se posicionar.
Não é pra você falar o que você pensa, não. Então eu tenho que falar o que eu penso nas rodas. Não, eu falo o que eu penso. Deus não tá chamando você pra falar o que você pensa. Deus tá te chamando pra ser um sinal vivo da presença e da palavra dele. É sobre o que ele pensa. Não tolere as pequenas mentiras. Não tolere andar e sentar em roda de escarnecedor. Quando eu tô numa roda que tem alguém falando, eu digo, eu não sento em roda de escarnecedor. Eu não sento. Não tolere. Ah, mas eu não falei nada, mas ficou lá. Mas ficou lá. Tolerou. Você tá dando corda. Pedro tava lá. Ele não negou a Cristo para dizer, quando Cristo fala vem e ele fala não vou. Ele negou nos bastidores, tolerando tudo que falavam dele. Ele não se posicionou como um dos que eram do Senhor. Por quê? Para livrar a pele dele. Muitas vezes nós estamos como Pedro. Não nos posicionamos. Não mostramos que somos cristãos. Não dizemos, não é isso. O Senhor não disse isso. Essa não é a verdade. Você conhece essa pessoa para dizer isso dela. O que te acrescenta fazer dessa maneira? Você não está posicionado. Isso ele diz em Éfeso, lá em Éfeso, você não tolera. Eu tô feliz com você porque você não tolera os falsos profetas. Mas nós estamos num tempo aonde para você livrar a tua pele, você não se posiciona como um cristão. No meio de cristão, você é aquele que levanta, que pega a espada, que fala, vamos! Mas quando você está em outros ambientes, você, como Pedro, recua e fala, não, nem sou um deles, nem sei quem é esse homem. Você senta na roda de escarnecedor. Você vê os outros apedrejando e não fala nada. Porque pelo menos não é em você. Então, nós estamos falando de que nós precisamos estar posicionados como cristãos em todo o tempo, em todos os lugares. Que o que você viveu não é para ficar fechado. O que você viveu é para que você seja um testemunho vivo. Que o Deus que age na sua vida é o Deus que você vai declarar em todo o tempo. E é para que você não conviva com as ervas daninhas, dizendo, mas ela não é uma praga, é para você arrancar. Não é para que você conviva com cupins. É para que você possa dedetizar. É a tua casa. Não deixe os pensamentos te tomarem, não tolere esses pensamentos. Não tolere. Você está fingindo que não veio, pulando panos quentes quando era para você estar posicionado. Mas ele diz ainda que tem pessoas aqui dentro de Tiatira que cresceram em fé, que cresceram em amor, que cresceram em serviço. Então ele está dizendo, eu vejo que você cresceu em fé, amor, serviço, obra. Mas onde era para você estar posicionado, você não está posicionado. Se a maior parte do Brasil é cristã, por que ainda tem o jeitinho brasileiro? Por que o Brasil tá do jeito que tá? Por que a gente não tá vendo um país melhor? Porque nós somos cristãos de dentro da igreja. Não somos cristãos posicionados aonde a gente tá. Se você é um médico posicionado dentro do hospital. Se você é um político posicionado dentro da política. Se você é um empresário posicionado dentro da tua empresa. Se os cristãos fossem posicionados fora da igreja. E não tolerassem. E não tolerassem cupim que vem para corroer. E dissessem não. Isso não. E quando alguém fizesse, eu faço uma barata, mas daí não te dou nota. Você falasse não. Não. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus.
e não tolerasse. Alguém que fala, mas ó, eu resolvo aqui desse jeitinho. Você fala, não, não tem jeitinho. Mas é só uma mentirinha. Outro dia eu sonhei que alguém falou, mas é só você não contar, você não precisa mentir. É só você não contar. Eu sonhei que alguém me disse isso no sonho. Eu ia pegar uma carona. E aí, falou assim pra mim no sonho, você não precisa mentir, é só você não contar que você pegou a carona. Mas sabe o que eu respondi em sonho? Eu respondi, eu tenho temor de perder a presença. Deus não habita onde a mentira habita. E não falar, sabendo que eu deveria. Ou achar que eu não posso falar já é uma mentira. Já não estou limpa. Entende? Mas ele diz que tem pessoas que estão crescendo na fé, no amor e no serviço e que não entraram nisso. Ele está falando, esse que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Você tem conseguido vencer até as pequenininho cupim que vem tentar te tirar do caminho? Esse que vencer, ele tá dizendo que e fizer a vontade de Deus. Outro dia eu vi o Douglas Gonçalves falando de que a placa que tá no inferno é assim, faça a minha vontade. E a placa que tá no céu é Senhor, faça a tua vontade. E agora, como neurocientista, eu vou dizer pra você que vontade, ela é emocional. E ela pode vir de instinto, de emoção e de escassez. As nossas vontades vêm desses lugares instintivos nossos. E como diz o caipira, vareia. A gente vai sempre variar na nossa vontade. Eu não acho que uma pessoa acorda morrendo de vontade de ir pra academia. Nossa, que vontade de ajoelhar. E tem gente que fala, não, se não flui, se eu não tô me sentindo bem, não é pra eu estar. Você não deve seguir a sua vontade, você deve seguir o que é melhor pra você. Muitas vezes eu falo pra pacientes que estão em depressão, eu não tenho vontade de fazer. Eu falo, é igual estar doente. Quando você tá doente, você não tem vontade de comer. Mas se você não voltar a comer, você não vai voltar a ter fome. Você não tem que fazer o que você tem vontade, você tem que fazer o que é melhor. Aqui, Jesus está dizendo, aquele que fizer a minha vontade. Aquele que tiver ligado a mim, porque ele diz que amor não é sentir um negocinho aqui dentro. Ele diz, aquele que me ama é quem faz a minha vontade. É aquele que tá ouvindo o que eu tô falando e tá fazendo. Que tá alinhado comigo. Adianta o seu marido falar que te ama. E aquilo que você pediu pra ele. Não tira sarro de mim na frente dos outros. Isso magoou meu coração. Ele fala, mas eu te amo. E vai lá e... Entendeu? Amar não é um sentimento. Aqui ele tá falando, Jesus tá falando, ei. E se você abrir mão da sua vontade para fazer a minha? Porque a sua vontade é se auto-beneficiar mesmo. A sua vontade é pegar atalho e fazer o que é mais fácil. A sua vontade é não ter consequência e mentir. A sua vontade é ficar bem com todo mundo. Essa é a sua vontade, claro. Lei da sobrevivência. Mas se você abrir mão da sua vontade e se submeter à minha e viver para isso, eu vou te dar autoridade sobre as nações. Porque você vai estar tão alinhado comigo que você vai reinar sobre as nações. Olha o que ele disse. Ele diz, você vai governar com cetro de ferro. Você vai despedaçar o mal como um vaso de barro. E olha o que ele disse, eu te darei a mesma autoridade que eu recebi do meu pai. Você tá entendendo o que é você, uma mulher posicionada? Que não fica discutindo, gente, mas que tá posicionada. Que a hora que ela não alcança, ela ajoelha. Mas que ela não fala, ai, tá tudo bem. Não, porque ela finge que não tá vendo mal. Uma mulher posicionada. Nós não estamos falando de mulher briguenta, não. Mulher bocuda, não. Nós estamos falando de posicionada pela vontade de Deus. Às vezes eu já fui falar um negócio pro meu marido, achando ruim com ele. Achando que eu tava falando em nome de Deus e o próprio Espírito Santo me incomodou aqui dentro. Já não é assim que eu falo, não, Fernanda. Você tá falando isso pra pôr sua raiva pra fora. Num lugar moralista. E não em amor para levar o teu marido pro lugar onde ele deveria. Aí eu... Entendeu? Não é sobre isso.
Porque quando Pedro foi tirar a espada para cortar a orelha do soldado, Jesus falou: Pedro, volta, esqueceu de que espírito somos. Não é você virar briguento, começar a brigar aí na internet, falando nos negócios dos outros, começar a ser bocudo, não é sobre isso. É sobre nas rodas que você está posicionado. Você não andar para trás e responder como um cristão. E você ser um exemplo de cristão. E você não tolerar pequenos acordos na tua vida, que não são os que agradam a Deus. Ah, mas não tô fazendo mal para ninguém, mas você tá agradando a Deus. É sobre isso. A hora que você tá posicionado, ele tá falando: você que tá fazendo a minha vontade, filha. A você, eu vou te dar autoridade nas nações. E não só isso, a autoridade que o meu pai me deu, eu vou passar para você. Você vai falar, os anjos vão te obedecer. Você vai falar e as coisas vão multiplicar. Você vai levantar a mão e a tempestade vai parar. A autoridade que eu recebi do meu pai eu tô te dando. Olha o que ele tá dizendo. E eu ainda vou te dar a estrela da manhã. O primeiro brilho. O primeiro raio. Cristo. Enche o seu coração de alegria. E ele termina dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça. Essa é uma promessa direto do trono da graça. Essa é uma promessa direto do trono da graça. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Esteja posicionada. E você vai receber toda a autoridade vinda do céu. Vinda do céu. Amém? Amém? Ô, glória! Obrigada, Senhor, por essa palavra. Nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, Senhor. Tantas coisas que nós relevamos, Senhor, para nós não nos indispormos, para sermos aceitos. Tantas coisas que nós relevamos, Senhor, porque nós temos medo, como Pedro, de sermos julgados. Tantas coisas, Senhor Jesus, que nós não mostramos a nossa fé, Senhor, que nós andamos para trás. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor tire o nosso olhar de julgamento e coloque em nós a coragem de sermos cristãos. Não apenas de falar de Ti, mas de sermos a Sua resposta. Ah, Senhor, nós não queremos estar certos. Nós não queremos dizer que nós sabemos das coisas, Senhor. Isso fizeram os fariseus. Nós queremos, Senhor, ser a Sua vontade, aonde quer que nós estivermos, cumprindo nada menos do que tudo que o Senhor planejou para nós. Abre os nossos olhos, posiciona os nossos corações, para que nós sejamos, Senhor, sinais vivos da Tua presença. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o teu coração se encha de alegria na presença de Deus nessa manhã. Eu quero te agradecer, você que participou do aniversário do Mulheres de Fé, seja presencial, seja online. Nós estamos construindo histórias maiores e o próprio Deus tem nos incomodado para que nós possamos viver tudo o que Ele preparou para nós. Que você não ande para trás, que você cresça em fé, em amor, em servir, na vontade dEle. Amém? Amém? Um beijo grande para você. A gente também quer colocar aqui em oração o Juliano. Vamos fazer essa oração juntos, o Juliano, que está no hospital. Senhor, nós queremos declarar que toda bactéria vai embora. Senhor, nós queremos declarar a saúde do céu envolvendo o Juliano nessa manhã. Senhor, e nós te pedimos que o Senhor possa cuidar do coração da Flávia, da mãe dele, trazer o descanso de que ela tem um Deus e que esse Deus não perde o controle, Senhor. Que ela possa estar no centro da tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, fortalece a Flávia e, Pai, carrega o Juliano nos braços. Não deixe, Senhor Jesus, que ele sinta desamparo. O Senhor é o Deus que dá ordem às células, Deus. Então dê ordem às células para que elas voltem ao seu lugar original.
e toda bactéria possa ir embora. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Um beijo grande, meninas. Até quarta-feira. Lembrando que nós já começamos a nossa formação anual de intimidade com Deus. Como ter intimidade com Deus. É o tema desse ano. E nós vamos passar o ano todo estudando, praticando e desenvolvendo intimidade com Deus. Se você não está num grupo de formação, a formação é gratuita. E todas as cidades fazem igual, eu escrevo e todas as cidades fazem essa formação. Nós já estamos no módulo 2 dessa formação. Você pode, se você não está fazendo, escreva pra gente, que a gente te coloque em contato com a embaixadora que está fazendo essa formação na sua cidade. Se não tiver ninguém na sua cidade fazendo, você pode participar de um grupo online de formação, tá bom? Para você aumentar a sua intimidade com Deus, um Deus de perto e não de longe, um Deus que age, que responde, que está na tua vida. Amém? Um beijo grande.